E se os habitantes da cidade fossem donos da cidade e gostassem da cidade? E se os governantes da cidade prezassem pela cidade e pelo povo da cidade? E se as pessoas percebessem que há outras pessoas ao redor e abaixassem muito o som do carro e esperassem calmas sua vez? A gente viu que tem um monte de casa, tem periferia, tem metrô, tem parte que é só concreto. Então eu pensei como essa parte que a gente está é um micro dentro de um macro da cidade. Eu acho que a minha relação com a cidade ficou mais intensa na época que eu estava estudando arquitetura. Foi uma época também que eu comecei a andar mais a pé pela cidade, porque eu morava num lugar que tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que usar o carro. E a minha família se mudou e eu comecei a poder fazer muitas coisas a pé. E isso mudou totalmente a minha relação com a cidade. E justamente vem daí o trabalho essa pesquisa que eu desenvolvo até hoje, que é estar na cidade, olhar para os desenhos que a gente encontra no entorno, nas situações que a gente vive, a atenção para essas coisas que parecem repetitivas e cotidianas, mas que são sempre particulares. É daí que vem o meu interesse pela cidade, de estar na cidade. Eu gostava muito de ir ao centro da cidade, especialmente aos sábados. Sábados de manhã, cedinho, 7 horas da manhã, eu me deslocava, ficava por ali lendo jornal, num banco, lendo jornal. E aí os ritmos da cidade começavam a elevar o volume, né? Então, ia crescendo, ali a pouco tinha gente vendendo ouro, olha não sei o quê, olha, entra aqui na loja, os barulhos, o som que se colocava para atrair fregueses, etc. Então, a cidade ia se povoando e aí eu ia curtindo. É um outro jeito essa multidão que aquela que me absorveu como um anônimo, né? Ali eu me colocava um pouco como um espectador da multidão. Eu começava, criava ali para mim um posto que era um posto de observação de como aquela multidão ia se formando, aos poucos os barulhos. Então eu usava, pensando hoje, eu usava isso como uma forma compensadora, como um antídoto à absorção que a multidão que havia de fato e que eu tinha que me envolver, né, me promovia, mas eu me colocava um pouco externo a ela para poder observá-la e falar assim, eu olho para você porque eu não sou você, né? Você não me tragou completamente. Acho que era um jeito que eu procurava resistir. A gente tem aqui a goiaba, o pé de café, o boldo, e nesse pé de café eu colhi cafés. Eu nunca tinha dado atenção a esse pé de café, que eu sabia que tinha, mas aí na pandemia eu colhi, sequei, torrei e a gente tomou o café. Esse espaço da janela ficou o espaço público, mas o espaço público, eu trabalhei no espaço público muitos anos, né? As intervenções que eu fazia com o Monumento Mínimo em várias partes do mundo eram nesse espaço público, e o que acho que trazer a pandemia para dentro é exatamente pensar em trazer esse espaço de fora para dentro da galeria, da cidade, florestar um pouco a cidade. E você convivendo internamente com ela, te dá um pouco mais de proximidade desse ciclo que é muito vital, né? Do florescer, dar a semente, de brotar de novo. Observando o interior sem perder o mundo exterior, sem perder a conexão com o mundo exterior. Então, tem uma simetria entre essas duas coisas, né? As coisas que você vai descobrindo
individualmente, que são epifânicas, você fica envolvido na beleza e a destruição que está acontecendo lá fora. Tem uma simetria entre esses dois mundos, mas os dois existem e essa conexão existe, né? Não é o útero para se refugiar do mundo, é o útero para pensar esse mundo lá fora também, né? Então é uma relação uterina não de esconder, mas de criar mesmo. Como isso foi me tomando, né? A prática da composteira, a prática de pegar os alimentos e transformar em vida de novo, de perceber que não tem morte, é sempre a mudança do estado da matéria. É parecido com o gelo do Monumento Mínimo, porque eu já trabalhava com as esculturas em gelo no Monumento Mínimo, nas intervenções urbanas, e era a mudança do estado da matéria. Então, essa mudança, essa percepção dessa transitoriedade vem para a percepção da natureza e dessa a ideia que a gente acha que tem lixo, e que não é lixo, é matéria em possibilidade de transformação. A cidade não é só cimento, a gente pode mudar essa visão, eu acho que é isso, porque eu não vou para o campo. Eu quero ficar na cidade e a floresta invadir as casas e dá para gente um pouco um olhar que possa mudar o modo de construir a cidade, né? A experiência das plantas, da cooperação que existe entre elas, de como brota, de como a vida nos atravessa e atravessa tudo, né? Então isso é uma experiência muito vital. É a melhor lição dessa relação entre a floresta, porque o Trianon tem uma história muito particular. Foi um urbanista francês que, quando ele foi tirar férias, ele falou: essa praça aqui é a mata original, que vinha lá da Serra do Mar. Ele estudou de onde vinha e falou: esses dois quarteirões, vocês não vão mexer. O quarteirão de cá da Alameda Santos é a disposição original da Serra do Mar. Por isso que tem que estudar o parque também. Então eu faço cadernos de viagem nos parques de São Paulo. Tem o Vila Lobos, eu fiz, o Ibirapuera eu fiz. Estudando o que sobrou, quem foi o cara que manteve. Geralmente é uma pessoa que manteve. Foi um lutador que manteve aquilo lá de pé. Olha que coisa mais contraditória, se a gente quiser entender o movimento que está acontecendo na cidade, né? E acho que as crianças claramente estão percebendo isso, né? Aumentou pra caramba gente morando na rua, e a presença de gente morando na rua, né? Isso, o que a maior parte das pessoas não estão vendo, mas também é um processo assim, aumentou muito o número de ocupações mais precárias, assim, nos extremos, nos limites da zona rural, da cidade, as ocupações de edifício vazio também, muito, mas muito, muito. E isso tem a ver com a crise, né, econômica, que tem a ver com a pandemia, tem a ver com a crise sanitária, que piorou ainda a crise econômica. Muita gente perdeu trabalho, perdeu renda, né? Principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas de menor renda é quem mais se ferrou. E ao mesmo tempo, em São Paulo, exatamente durante a pandemia, a gente está vendo uma explosão de preço de apartamento, explosão de preço de aluguel. Então, aumentou muito o preço do aluguel, não diminuiu, nem estagnou, aumentou, enquanto a renda das pessoas diminuiu pra caramba. Bom, resultado, nenhuma política pública para atender as pessoas, pelo contrário, as políticas públicas são políticas de incentivo aos processos que levam o aumento do preço do aluguel. Por exemplo, né, se a gente for entender, o reajuste do aluguel está sendo feito por um índice que está indexado no dólar. Aí o dólar subiu loucamente, aí o aluguel subiu loucamente, como se a gente recebesse em dólar. Eu vim pela Turiaçu e subi aqui para cima aqui. Peguei essa Monte Alegre aqui, subi.
Já tinha feito uma carga de manhã, né? Tô tentando fazer mais alguma coisa agora na parte da tarde. O preço do material caiu muito devido a essa pandemia que teve aí. Caiu muito, baixou muito os preços. Então a gente não tá ganhando muita coisa não. A gente tá ganhando um basiquinho aí para sobreviver, né? O preço do ferro que tava R$1 o quilo, caiu para 50 centavos. Agora o rapaz deu uma aumentadinha de novo, foi para 70. O papelão que estava 80 caiu para 35 centavos. E assim vai, né? Por dia consegue tirar quanto? Ah, por dia? Chorado mesmo, dá para tirar uns 80, 100 reais. Tem que começar cedo. Não adianta você falar que vai começar a trabalhar meio-dia e vai ganhar os 100 reais. Não ganha, é difícil tirar. Quem sou? Quem sou? Pergunto à cidade enquanto sou e vou por suas 10.000 ruas. Se ela responde onde? Quem sou? Quem sou? Nasce o dia e passa, cai a tarde, vem a noite, tão cheia de corações, todos andando, tristes, alegres, humanos somos 20 milhões, que desunidos vamos em carros, em sonhos, atropeladamente a pé. E a cidade me encara e pergunta quem és. E eu respondo, quem és? Carapicuíba. É, Carapicuíba. Quem és? Quem és? O Everton Highlander Rus Silva. É, eu tenho no Face lá, você acessa lá, Highlander Rus. Highlander. É o nome do filme. Eu sei, já até assisti, é britânico, né? Bonito. O nome do senhor qual é? Teodoro. São Paulo é uma cidade de aprendizado, é uma cidade que a pessoa pode aprender mais coisas, de vários tipos. A pessoa estudar e arrumar algum emprego melhor. E quem é músico pode também procurar um espaço dele, né? Não é fácil, é difícil, mas São Paulo é um lugar que tem as coisas, de batalha, né? Entendeu? É um lugar de trabalho, é forte. Não é fácil não. É acordar cedo e pôr as coisas em prática, né? E primeiramente Deus e o resto, a gente vai levando de acordo com as consequências da vida. Viver, rapaz, é difícil, né? Passa por dificuldade, até dentro de casa a gente já passou, imagina na rua. Ainda bem que tem pessoas que ajudam a gente a se levantar. Aí tem as comunidades que vêm e auxiliam. Mas tem vezes que demora, meu. A gente passa até fome. Quando tá no domingo, tá tudo fechado, né? O domingo é o dia mais dificultado para nós. A gente tem mais dificuldade para arrumar as coisas no domingo. Tudo fechadão. Tudo fechado, não tem ninguém como, na rua. Né? Ninguém na rua. Para manguear tem que sentar ali no mercado ali. Quando não tem um, tem 3 do seu lado. Aí se for para pegar para uma alimentação, tipo assim, um biscoito, nós vai ter que dividir os 3, né? Não é só para mim. Eu tô fazendo para nós. Nós aqui é uma família, né? Da rua, os prédios aqui nessa região. Tem região que eles não aceitam morador de rua não, você sabe? Porque a presença do morador de rua é um dos elementos que tensiona a rua, né? Porque você fala, bom, mas não é possível deixar essas famílias
morando na rua, como é possível? Cadê a dignidade delas, né? Por outro lado, é nesse momento que a rua funciona como um espaço público. Por quê? Se eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer, eu vou para aquele espaço que é comum, que é de todos e que, portanto, é meu também e da minha família e, portanto, é o único lugar que eu consigo ir para viver. Então, é essa cena, infelizmente, muito triste que a gente está vivendo em São Paulo, em outras cidades brasileiras também, e que, claro, né, a gente vai ter que enfrentar. O morar na rua, né, é, digamos, uma situação muito extrema, né, que expõe, né, as pessoas a uma situação muito difícil. Mesmo assim, os moradores de rua têm que ser, digamos, respeitados, né, e apoiados na medida do possível também. Como é que eu habito o centro? E o medo do centro. Esse medo do centro é um modo de urbanismo que criminaliza corpos negros, criminaliza a pobreza. Por que não habitar o centro? Por que não vir a esse memorial? Ocupar a cidade de São Paulo é, no fundo, imaginar que cidade nós desejamos mesmo. Mas não dentro de um programa pronto de urbanismo e arquitetura que será aplicado sem a vinculação com o território, a vida mesma, o território mesmo, a construção de que alguns vão chamar de, né, cartografias sociais. Como é que a gente cartografa os nossos desejos na cidade, no centro, em Perdizes, Santa Cecília, em tantos outros lugares que nós fomos? Então, a gente tem que mandar as fotos que a gente tirou na caminhada, que são fotos de seres vivos. E aí o pessoal lá em casa, eles vão separar as coisas por grupo, por filo, vão falar do habitat natural e tudo mais. Eles deram isso aqui e umas lupas que você coloca na lente do celular, aí dá pra conseguir ver de pertinho o animal. Então, essas plantas foram colocadas aqui por algum motivo. Vamos pensar, por que aqui a gente chama de araçá? Porque aqui tinha araçá. Araçá é uma planta, é uma angiosperma. Lembra? O que eu falei que era angiosperma? Quem lembra? Isso. A complexidade do tecido urbano, ela é de tal forma que dá possibilidades de nós trabalharmos todos os conteúdos que nós quisermos, seja ele definido disciplinarmente como química, biologia, como filosofia, ou se quisermos pensar esse conhecimento globalizado, esse conhecimento que é o conhecimento complexo, né? Então, a partir da cidade, nós conseguimos puxar todas vamos dizer, os motes para trabalhar aquilo que supostamente é o conhecimento escolar. O que mais é válido pensar nessas propostas é a relação mesmo da criança com a cidade, né? A cidade ela não foi pensada para criança. A cidade ela tem uma vida que acontece que muitas vezes não leva em consideração essa relação que as crianças estabelecem com esses espaços. E sair com as crianças tem um tempo, uma poesia de um olhar deles que transgride essa lógica acelerada da cidade. Então, caminhar com eles nos obriga a olhar para outras coisas, nos obriga a parar, a pausar, a esperar uma brincadeira que surge. Teve uma saída que foi muito interessante, que uma das coisas que mais chamou a atenção das crianças foi um tapete que tinha no meio do caminho na calçada. E ali elas se demoraram pisando naquele tapete, tentando entender por que aquele tapete estava lá. Então, em todos esses percursos, a gente vai valorizando muito o olhar deles. O que chama a atenção deles, para onde eles querem seguir. Quando chega numa esquina, e agora? Para onde eles querem ir? E acho que tudo isso também é para desenvolver essa autonomia da criança na cidade, assim. Eu acho que quando a gente está na cidade, de uma maneira que a gente possa estar com outras pessoas, se encontrar outras pessoas, circular pelos lugares abertos, fora do carro, se desproteger um pouco, sabe, de alguma maneira, se arriscar e se disponibilizar para estar na cidade dessa maneira, de uma maneira
menos protegida mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação. A gente mapeia, de certa forma, as crianças que moram perto, a gente define grupos pequenos de andarilhos, de crianças caminho. Para a gente, mais do que ter uma aula na rua, a gente conseguir ter um respiro, um encontro, um andar, uma reapropriação dessas ruas e pensar no que a rua pode propor no de repente, no acaso. Se deslocar, caminhar em grupo, né? Se reencontrar com essa dinâmica do espaço urbano, do trânsito de pessoas, da diversidade, né? Da diferença, esse espaço onde as pessoas se cruzam, se esbarram, não se conhecem, enfim, como andar pela cidade, quem já visitou esse espaço, quem já veio a esse parque, acesso à cidade, né? Direito à cidade, né? Quem frequenta aquele parque, quem frequenta aquele museu. A gente usa isso aqui, quando vem muito eletrônico, a gente guarda aqui dentro, né? Porque lá é muita gente entrando e saindo, né? E não dá para confiar muito, né? Aí nós guarda aqui. Por exemplo, essa semana, semana retrasada, a gente ganhou uma doação em Ribeirão Preto, fomos buscar lá. Mais ou menos 1.000 peças de CPU com computador completo. Tá. Aí guardamos aqui, graças a Deus já conseguimos vender também. Tá, okay. É um dinheirinho que entrou para dar para comprar o frango no Natal. Oh. Tem muita gente que não recicla ainda, né? Infelizmente tem. Não sei por quê, se é preguiça, se é por maldade, eu não sei, porque eu acho que não custa nada você usar o seu material dentro da sua casa, aqui é o orgânico, aqui é o reciclável. Então, acho que não custa nada. 1, 2, 3. Tambor que se bate na Bahia, lá no Polo Norte, faz bem claro suas ideias, alguém vai escutar no Japão. A gente viu o rio, tava cheio de lixo. Tinha um peixe morto lá, porque não conseguiu sobreviver com a água do rio. Esse rio é muito fedido, mas é também um pouco nossa culpa, porque a gente que está poluindo ele. Eu vou desligar. Não, eu não gosto de... Podemos sair? Nós estamos saindo aqui da porta do Colégio São Domingos. Estamos indo em sentido ao estádio Paulo Machado de Carvalho, chamado Estádio Pacaembu, para ver sobre o Museu de Esportes, que é um bairro muito bom, estádio para ver os esportes. Ver a rua que nós vamos passando aqui agora no momento. Nós estamos na rua Monte Alegre e vamos entrar na rua João Ramalho. Entendeu? É uma região que você roda... É uma área uma região que eu trabalho muito, conheço muito bem. E nós temos aqui vários colégios, faculdade, entendeu? Por isso que nós estamos andando nessa área aqui, onde nós temos bastante criança, próximo daqui da Barra Funda, Pacaembu, Avenida Doutor Arnaldo, entendeu? É aqui que nós andamos. Eu cheguei em São Paulo com 16 anos, vim da Bahia, sempre morei na Pompeia, sempre trabalhei, fui taxista, trabalhei numa firma de pintura, Epox, que era da Supertinta, uma firma holandesa. Moro com uma pessoa há 49 anos, vivo muito bem, graças a Deus. E trabalho no Colégio São Domingos há 32 anos, com transporte escolar. Essa semana, uma das crianças que nós estamos transportando para o Parque da Água Branca perguntou para mim por que o ônibus não tinha cinto de segurança. Eu fiquei sem saber o que falar para eles. Entendeu? Porque eles se vê muito ônibus com gente em pé e é um perigo isso aí. A criança com 7 anos me fez essa pergunta. Eu fiquei embaraçado para responder isso para ele. Por que o ônibus não tem cinto? E o transporte pequeno, no caso de perua e o carro dos pais, é obrigado a usar o cinto. Entendeu?